Deus é um extraterrestre. Uma exploração da evolução do conceito de divindade. A crença em um único Deus versus deuses extraterrestres. Você foi ensinado a acreditar em um único Deus. Você foi ensinado que esse Deus cuida de você, julga suas ações e, por fim, decidirá se você ascende ao céu ou cada nação. Mas e se eu te dissesse que muito antes da crença nesse único Deus, havia outra tradição, que falava de uma pluralidade de deuses? Esses deuses conhecidos como Anunnaki não eram entidades espirituais, mas uma raça extraterrestre avançada. Uma raça que colonizou o nosso planeta milhares de anos antes mesmo de os humanos existirem. Esta ideia pode parecer extremamente absurda. No entanto, há várias evidências que apontam para a veracidade deste argumento. Neste vídeo, vamos descobrir a evolução histórica do conceito de crença em um único Deus. Descobrir quem ou o que os seres humanos adoraram desde os tempos mais antigos. É assim que descobriremos que Deus é um extraterrestre. Para entender o conceito de Deus, precisamos começar a partir de uma base histórica, social, cultural e teológica. Nesse sentido, tudo começa com o judaísmo. Música. A evolução do conceito de divindade na tradição hebraica. Enoteísmo inicial. A evolução do conceito de divindade na tradição hebraica antiga é mais complexa do que o quadro monoteísta que associamos ao judaísmo hoje. Inicialmente, a religião hebraica era definida pelo enoteísmo, uma crença na adoração de um Deus sem negar a existência de outros. O Deus Supremo. Nos primeiros estágios da crença hebraica, o Deus ocupava uma posição de destaque. Um título para a divindade em várias culturas semíticas, incluindo as tradições cananeia, hitita, aramaica. Era frequentemente referido como Deus ou Deus Supremo, uma figura ligada à criação e à autoridade do panteão. Yahvé, divindade local. As origens de Yahweh, por contraste, são distintas das de inicialmente. Yahweh parece ter sido uma divindade local associada às regiões do sul de Ed ou Midian, potencialmente reverenciado como um deus da tempestade ou da guerra por tribos nômades. Elevação de Yahvé. O momento-chave para a elevação de Yahvé ocorre na história bíblica de Moisés. Quando Moisés encontrou uma presença divina na sarça ardente no Monte Sinai, a divindade revelou-se como as letras YHWH ou Eu Sou Quem Sou. Evidências antigas de Yahvé. Tábua de maldição do Monte Ebal. A menão mais antiga conhecida de Yahvé pode vir de uma tábua de maldição de chumbo recentemente descoberta no Monte Ebal, datada entre 100 e 1200 anos antes de Cristo. Esta tabuinha, encontrada através de um processo de peneiramento úmido de detritos de escavação, contém uma inscrição em caracteres protoalfabéticos que diz: Yahweh. Inscrição do Templo de Soleb. Outra inscrição antiga mencionando Yahweh vem da época do faraó Amenhotepi, por volta de 1400 a.C., encontrada no Templo de Soleb, no atual Sudão. Esta inscrição se refere a um grupo chamado Chassu de Yahvé, provavelmente um grupo nômade ligado aos primeiros israelitas. A consolidação de Yahvé como Deus único. Período dos juízes e monarquia. À medida que os israelitas passaram de uma confederação tribal para um reino mais centralizado, a importância de Yahweh cresceu. O período dos juízes e o início da monarquia, conforme descrito nos livros de Josué e Juízes, reflete uma época em que a religião israelita ainda era flexível, com vários cultos locais e deidades coexistindo ao lado de Yahweh. Centralização sob Davi e Salomão. No entanto, sob reis como Davi e Salomão, a centralidade de Yahweh foi consolidada. A construção do primeiro templo em Jerusalém por Salomão simbolizava essa consolidação do poder religioso com a Arca da Aliança, o trono de Yahweh, colocada no Santo dos Santos, o santuário interno do templo. Reformas de Josias. Na época do rei Josias, de 640 a 609, Javé havia se tornado o único Deus de Israel. As reformas religiosas de Josias foram fundamentais, pois ele buscou eliminar práticas religiosas locais e centralizar o culto em Jerusalém. O Shema. Foi durante este período que o Shema, encontrado em Deuteronômio 6:4, se tornou uma oração central. Ouve, ó Israel, Yahweh é o nosso Deus. Yahvé é um. Esta oração simbolizou a mudança final para o monoteísmo, na qual Yahvé não era apenas o Deus de Israel, mas o único Deus verdadeiro de toda a criação, distinto dos deuses de outras nações. A transformação de Yahvé no cristianismo. À medida que o cristianismo emergiu de suas raízes judaicas, herdou Yahweh como o único e verdadeiro Deus, mas reformulou seu papel para abranger um escopo universal mais amplo, transcendendo sua associação anterior, mais exclusiva. A ascensão do cristianismo trouxe uma transformação profunda na figura de Yahvé. No judaísmo, Yahweh era o Deus singular dos israelitas,
uma divindade conhecida por suas exigências de lealdade, obediência e exibições ocasionais de ira contra seu povo quando se desviavam. No entanto, à medida que o cristianismo se espalhou, o papel de Yahvé evoluiu. Ele se transformou de Deus exclusivo de uma única nação em uma divindade universal, o Deus de toda a humanidade. Esta evolução não foi meramente teológica, mas também moldada pelas forças culturais, políticas e religiosas da época. O contexto do cristianismo primitivo. Influência do Império Romano. O cristianismo surgiu no contexto do Império Romano, um cadinho de crenças, filosofias e tradições diversas. Os primeiros cristãos enfrentaram o desafio de distinguir sua fé tanto do judaísmo quanto das religiões pagãs que dominavam a sociedade romana. Isso levou a uma síntese de ideias onde Yahvé, agora referido como Deus o Pai, assumiu um papel mais expansivo e inclusivo. O cristianismo absorveu elementos do pensamento greco-romano circundante e de tradições anteriores, misturando-os em uma visão mais ampla de uma divindade universal. No mundo greco-romano, deuses como Zeus, Júpiter e outros deuses supremos eram considerados governantes de um panteão maior de deuses e frequentemente vistos como governando todo o cosmos. Da mesma forma, antigas tradições do Oriente Próximo, como a adoração suméria de Anu e a reverência egípcia por Ra, também sustentavam a noção de um Deus supremo com controle sobre outros deuses. Jesus Cristo, ponte entre o humano e o divino. A figura central. No coração dessa transformação estava a figura de Jesus Cristo. Enquanto o Velho Testamento retratava a relação direta de Yahvé com os israelitas, o Novo Testamento introduziu Jesus como Filho de Deus, enviado para oferecer salvação não apenas aos judeus, mas a toda a humanidade. Milagres e poderes. A vida, morte e ressurreição de Jesus foram centrais para essa nova interpretação, posicionando-o como a ponte entre a humanidade e o divino. Seus milagres, curar os enfermos, ressuscitar os mortos e até sua ascensão ao céu foram vistos como sinais de poder divino. Reinterpretação moderna. Mas alguns teóricos modernos, especialmente aqueles alinhados com teorias de antigos astronautas, propõem que esses eventos milagrosos poderiam ser reinterpretados como feitos tecnológicos avançados, potencialmente influenciados por seres extraterrestres. Por exemplo, a ascensão de Jesus ao céu poderia ser vista como um evento semelhante a um transporte extraterrestre, em vez de uma ocorrência puramente sobrenatural. Essa ideia de Jesus como um híbrido divino-humano tem intrigado muitos, especialmente quando considerada ao lado de outras histórias antigas. Paralelos com outras tradições antigas. Os Anunnaki sumérios, por exemplo, eram acreditados terem criado e guiado a humanidade, usando conhecimento e tecnologia avançados. De forma semelhante, alguns teóricos dos antigos astronautas sugerem que os milagres de Jesus podem ter sido manifestações de conhecimentos médicos ou científicos avançados, talvez transmitidos por seres de além da Terra. Essa perspectiva convida a possibilidade de que a narrativa cristã primitiva de intervenção divina possa conter ecos de encontros com seres de outros reinos. No contexto do cristianismo primitivo, o mundo greco-romano também desempenhou um papel significativo na formação dos conceitos teológicos em torno de Yahvé. A ideia de um Deus vindo à Terra em forma humana não era desconhecida para os gregos e romanos, que tinham histórias de divindades como Zeus e Apolo, interagindo com mortais. A narrativa cristã de Deus se manifestando em Jesus ressoou com essas tradições, permitindo que a nova fé atraísse um público mais amplo no Império Romano. Esta síntese de tradições judaicas, greco-romanas e até mais antigas ajudou a posicionar Yahvé como um Deus universal que transcendia fronteiras nacionais ou étnicas. O papel de Paulo na transformação de Yahvé. O apóstolo Paulo desempenhou um papel crucial nessa mudança. Inicialmente, um fariseu opositor ao movimento cristão primitivo, a dramática conversão de Paulo ao cristianismo o levou a se tornar uma das figuras mais influentes na disseminação da fé. Ele argumentou que Cristo existia antes da criação, identificando-o como Logos divino, o Verbo através de quem Deus criou o universo. Nas cartas de Paulo, particularmente em Filipenses 2, ele apresenta Cristo como igual a Yahvé, digno de adoração e a manifestação suprema de Deus na terra. Esta ideia de Cristo como pré-existente e coigual a Deus era revolucionária, baseando-se tanto no monoteísmo judaico quanto nos conceitos filosóficos gregos do Logos divino, ajudando assim o cristianismo a evoluir para uma religião com reivindicações universais. A universalização de Yahvé. Deus regional. À medida que o cristianismo se espalhava, a transformação de Yahvé continuava. Ele já não era apenas o Deus dos israelitas. Deus universal. Agora ele era o Deus de todas as nações, o Criador e governante de todo o universo. Esta mudança de uma divindade regional para um Deus universal reflete outras consolidações de poder antigas. Doutrina da Trindade. Essa universalização de Yahvé culminou no desenvolvimento da doutrina da Trindade,
formulada no Concílio de Nicéia em 325 da Era Comum. Esta doutrina descrevia Deus como um ser em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, resolvendo a tensão entre a tradição judaica do monoteísmo e a adoração cristã de Jesus como divino. O Concílio de Nicéia, momento decisivo. O Concílio de Nicéia, convocado pelo imperador Constantino, foi um momento crítico na consolidação do alcance universal do poder de Yahvé. Os debates em Nicéia centraram-se na natureza da relação de Cristo com Deus. Era ele um ser criado, como Arius argumentou, ou era da mesma substância que Deus, como o concílio finalmente declarou? A conclusão de que Cristo era de uma só substância com o Pai solidificou a compreensão cristã de Yahvé como um Deus universal compartilhado entre culturas, geografias e povos. Influências filosóficas na transformação de Yahvé. A transformação de Yahvé no Deus cristão também incorporou influências de tradições mais antigas. O uso de logos para descrever Cristo derivou do pensamento filosófico grego, particularmente a ideia de uma força divina racional que ordenava o cosmos. O conceito de uma divindade salvadora que se sacrifica pelo bem da humanidade também tinha precedentes em várias mitologias antigas. À medida que o cristianismo absorvia esses elementos, permitiu que Yahvé transcendesse suas origens como um Deus nacional e se tornasse o Criador e governante universal de todos. Essa fusão de conceitos filosóficos e mitológicos no cristianismo ilustra como as tradições religiosas evoluem através da integração de influências externas. No entanto, este não é um fenômeno único. Outra tradição monoteísta, o Islã, também surgiu com sua compreensão distinta do divino, demonstrando as diversas formas como o conceito de uma divindade singular e todo-poderosa pode ser expresso. Alá, a divindade no Islã. Tawhid, a unicidade divina. No Islã, Alá é a divindade onipotente, onisciente e singular, o criador e sustentador de tudo o que existe. O conceito de Alá como o único Deus encapsulado na doutrina do Tawhid forma o núcleo da teologia islâmica. Transcendência e imanência. O Alcorão descreve Alá como eterno, sem começo nem fim, incomparável e transcendente, além dos limites de espaço, tempo e compreensão humana. Esses atributos pintam o retrato de um ser que existe fora do reino físico, supervisionando todas as coisas, mas não sendo limitado por elas. Monoteísmo absoluto. Enquanto o Islã compartilha suas raízes monoteístas com o judaísmo e o cristianismo, reconhecendo Deus como a mesma divindade adorada por figuras como Abraão, Moisés e Jesus, ele refina o conceito de monoteísmo em uma forma mais absoluta. A natureza de Alá no Islã. Transcendência divina. Uma das crenças fundamentais no Islã é que Alá é tanto transcendente quanto imanente. Isso significa que enquanto Alá está totalmente além do mundo, ele também está intimamente envolvido na vida de sua criação. O Alcorão, que os muçulmanos consideram a palavra literal de Deus revelada ao profeta Maomé, pinta um quadro de um Deus que é onipresente, onisciente e onipotente. Ele é Alá, o único, Alá, o eterno absoluto. Ele não gera nem é gerado, e não há nada comparável a ele. Alcorão 112:14. Tanzi, além das limitações. O conceito de Tanzi na teologia islâmica, que enfatiza a completa transcendência de Alá, destaca ainda mais sua singularidade. Esta doutrina rejeita qualquer antropomorfismo, afirmando que Alá não pode ser imaginado ou representado de nenhuma forma. Ele está livre das limitações de espaço, tempo ou corporalidade. O Alcorão afirma explicitamente: não há nada semelhante a ele e ele é o todo-ouvinte, o todo-vidente. Alcorão 42:11, reforçando a ideia de que a natureza de Alá está além do entendimento humano e não pode ser comparada à sua criação de qualquer forma. Alá como Criador e sustentador. No Islã, a unidade e soberania de Alá sobre o universo são inseparáveis. Ele não é apenas o Criador, mas também o sustentador de todas as coisas. O Alcorão descreve Alá como aquele que criou os céus e a terra e tudo o que há entre eles. Alcorão 25. Ressaltando seu controle absoluto e conhecimento de todo o universo. O Alcorão também destaca que tudo no cosmos se submete à sua vontade e os humanos são chamados a viver em submissão ao seu plano divino, que é o significado mesmo do Islã, submissão a Deus. O monoteísmo islâmico também se contrapõe a certas interpretações encontradas em tradições abraâmicas anteriores. Enquanto o judaísmo compartilha um monoteísmo estrito, a compreensão cristã de Deus, particularmente a doutrina da Trindade, é vista no Islã como uma forma de associar parceiros a Deus, conhecida como shirk, que o Islã considera o mais grave dos pecados. Críticas islâmicas ao conceito cristão de Deus. Cometem blasfêmia aqueles que dizem que Alá é Cristo, o Filho de Maria. Mas Cristo disse: ó filhos de Israel, adorai Alá, meu Senhor e vosso Senhor. Alcorão 5:72.
Esta crítica faz parte do esforço mais amplo do Alcorão para reafirmar uma concepção pura e indivisível do divino, conforme incorporado na doutrina do Tawhid. Além de sua transcendência, a imanência de Allah também é significativa no Islã. O Alcorão fala sobre a proximidade de Allah com a sua criação, afirmando que ele está mais próximo do homem do que a sua veia jugular. Alcorão 52.16. Isso transmite que, apesar de Allah estar além da compreensão humana, ele também está profundamente envolvido nos assuntos do mundo, constantemente ciente e guiando a vida da sua criação. A espiritualidade islâmica e a rejeição de intermediários. A espiritualidade islâmica, especialmente na tradição mística do sufismo, enfatiza essa relação íntima entre o crente e Allah, cujo objetivo final é buscar proximidade com o divino. O Alcorão também rejeita qualquer forma de intermediários divinos, uma posição que fortalece ainda mais o conceito de Tawhid. Embora anjos, profetas e mensageiros desempenhem papéis críticos na entrega da orientação de Allah à humanidade, nenhum deles compartilha sua divindade. O anjo Gabriel, Jibril, por exemplo, é acreditado ter revelado o Alcorão ao profeta Muhammad, mas Gabriel não é visto como um ser divino, apenas como um servo de Allah. A narrativa corânica mantém consistentemente que todos os mensageiros, sejam angélicos ou humanos, agem exclusivamente sob a vontade de Allah e não possuem autoridade ou divindade independente. Autoridade divina nas civilizações antigas. Realeza suméria. Interessantemente, a noção de autoridade divina transcende fronteiras culturais e históricas. Antes do surgimento do monoteísmo, civilizações antigas baseavam sua compreensão de liderança nos céus. Eles acreditavam que seus governantes e líderes eram escolhidos pelos deuses com autoridade passada diretamente do divino. Os Anunnaki. Na Suméria, a civilização conhecida mais antiga, acreditava-se que a realeza descia do céu. Esta frase registrada em texto sumério sugere que a liderança e o poder não eram meramente construções humanas, mas foram entregues por seres divinos, especificamente os Anunnaki, deuses adorados como figuras poderosas que controlavam todos os aspectos da vida. Deuses das estrelas. Acreditava-se que os Anunnaki estabeleceram as bases da sociedade humana, ensinando aos primeiros humanos as habilidades necessárias para a agricultura, governança e construção de cidades. Estes deuses eram vistos como tendo descido das estrelas, governando as sociedades humanas e moldando o curso inicial da civilização. Os zigurates, moradas dos deuses ou estações extraterrestres. Os maciços zigurates, que dominavam as paisagens urbanas da antiga Suméria, eram considerados as moradas dos deuses na Terra. Essas estruturas imponentes que se assemelhavam a pirâmides escalonadas foram construídas para honrar os deuses, atuando tanto como templos quanto como sedes de poder para governantes, que eram vistos como intermediários entre os reinos divino e mortal. Teoria dos antigos astronautas. Algumas teorias sugerem que eles podem ter servido a um propósito muito maior, como estações para contato extraterrestre. Os sumérios, assim como muitas outras civilizações antigas, construíram seus templos e monumentos alinhados com as estrelas, sugerindo uma conexão íntima entre seus deuses e o cosmos. Será que os zigurates foram construídos como locais de pouso ou centros de comunicação para os Anun que diziam ter vindo de além da Terra?